Desde que me entendo por gente dentro da congregação cristã, lembro dele, o irmão Elias. Não havia um só culto que aquele homem não estivesse no mesmo banco, com o semblante sereno e a Bíblia bem aberta no colo. Mesmo antes de ser ancião, ele já era um exemplo. Era aquele tipo de irmão que não precisava levantar a voz para ser respeitado. Sua vida era o maior sermão que já ouvimos. Eu era só uma adolescente quando o vi pela primeira vez falando no púlpito. Sua voz não era alta, nem ameaçadora, mas cada palavra que saía da boca dele tinha peso. Era como se o céu mesmo estivesse ali, se manifestando naquela simplicidade. Ele não gritava, ele não pulava, mas quando orava, a igreja inteira silenciava. Havia uma reverência que tomava conta do ambiente, como se o próprio Espírito de Deus se assentasse com a congregação. Os anos foram passando, e Elias se tornou mais do que um servo. Ele se tornou uma referência. Era chamado para pregar em outros estados. Às vezes, ficava semanas fora, e quando voltava, a igreja se enchia para ouvir os testemunhos. Ele nunca contava os milagres como se fossem dele. Sempre dizia: "A honra é de Deus." Mas sabíamos que, por onde ele passava, algo acontecia. Pessoas se dobravam, famílias se reconciliavam, doentes se levantavam. Apesar da fama entre os irmãos, ele era um homem simples. Morava numa casa humilde, sempre com o mesmo terno, sempre com os mesmos sapatos gastos. Dizia que preferia investir na eternidade do que nas vaidades dessa vida. E por mais incrível que pareça, quanto mais ele se escondia, mais Deus o mostrava. A velhice, no entanto, não perdoa nem os mais santos. Com o tempo, Elias começou a pregar menos, as pernas enfraquecidas, a respiração mais curta, e as mãos, que antes seguravam a palavra com firmeza, agora tremiam. Era difícil vê-lo assim, mas ele nunca reclamava. Sempre que podia, ainda subia ao púlpito, com ajuda, com cuidado, com lágrimas. E quando não conseguia, sentava no banco da frente e orava baixinho. Mas a igreja inteira sentia quando ele começava a orar. Certa vez, ele me disse: "Irmão, quando minha hora chegar, eu quero partir num culto. Não quero ser lembrado num hospital. Quero ser lembrado adorando." Mal sabia eu que aquele desejo era, talvez, uma profecia. Numa sexta-feira à noite, ele não apareceu no culto. Isso era raro. Muito raro. Ficamos preocupados. No dia seguinte, veio a notícia. O ancião Elias havia partido. Dormiu no Senhor, em paz, como sempre viveu. Não houve agonia, não houve dor. Só fechou os olhos. E não voltou mais. A notícia correu rápido. Irmãos de todo o Brasil ligaram. Mandaram mensagens. Queriam saber se era verdade. E era. O anjo da igreja havia sido recolhido. Eu chorei como se tivesse perdido um parente de sangue. E, de certa forma, tinha mesmo. Elias era mais que um líder. Era um pai espiritual para muitos de nós. O culto fúnebre foi marcado para o domingo à tarde. A igreja já estava lotada antes mesmo do meio-dia. Vi irmãos que não apareciam há anos. Vi gente de longe, de outros estados, até de outros países. Todos queriam prestar a última homenagem. A orquestra se preparou com hinos solenes. E até os jovens, geralmente mais dispersos, estavam com os olhos marejados. O corpo dele foi velado no próprio salão da igreja. Ali, onde ele tantas vezes pregou. Ali, onde ele batizou dezenas de almas. Ali, onde ele lavou os pés de irmãos com lágrimas. Ali estava ele, em um caixão simples, como sempre quis. Sem vaidade, sem luxo, sem pompa. Apenas o necessário. Lembro que, enquanto me aproximava do caixão, meu coração apertava. Vi o rosto dele pela última vez, sereno, tranquilo, como se estivesse dormindo. Um irmão ao meu lado sussurrou: "Ele venceu."
E naquele momento, pensei comigo: sim, ele venceu. As horas passaram e o culto começou. Hinos, orações, mensagens. Tudo muito respeitoso, muito forte. A presença de Deus pairava sobre todos nós. Mas havia algo diferente no ar. Um peso. Uma sensação que não sei explicar. Não era tristeza. Era algo maior. Era como se o céu estivesse inquieto. Enquanto o cooperador fazia a última oração, ouvi alguém orando em línguas baixinho. Era uma irmã idosa, que sempre tinha revelações. Ela dizia repetidamente: ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Eu franzi a testa. Teria sido engano, emoção, ou seria Deus falando algo que ainda não compreendíamos? Foi então que algo absolutamente inexplicável começou a acontecer. Daquele momento em diante, todos os detalhes pareciam carregados de significado. Era como se cada gesto, cada nota da orquestra, cada lágrima contida nos olhos dos irmãos, fosse um tributo ao legado do ancião Elias. A igreja estava silenciosa. Mas era um silêncio pesado, não de vazio, e sim de reverência, de expectativa. Parecia que o céu estava com os olhos voltados para aquele lugar. A organização do culto foi feita com a mesma dedicação que o irmão Elias sempre teve pela obra. A Irmandade não poupou esforços. O salão estava impecável, ornamentado com flores brancas e lírios. Um pano púrpura cobria parte do altar com bordados discretos em dourado, simbolizando a realeza de Cristo e a fidelidade de quem serviu até o fim. A orquestra posicionou-se mais cedo do que o habitual. Muitos músicos choravam enquanto afinavam seus instrumentos. Um dos violinistas mais antigos, irmão Tiago, aproximou-se do caixão e colocou sobre ele um lenço que o ancião costumava usar para enxugar o rosto durante os hinos. Aquele pequeno pedaço de pano carregava histórias de lágrimas, de vitórias, de consagrações. O culto começaria pontualmente às 15 horas. Mas antes do relógio marcar 14h30, já não havia mais espaço para ninguém. Muita gente ficou do lado de fora, debaixo do sol escaldante, ouvindo tudo pelos alto-falantes. Alguns vieram de cidades distantes, irmãos simples, gente humilde, que viajou horas só para se despedir. Um cooperador da capital foi escolhido para conduzir a palavra naquela tarde. Todos sabiam que não seria fácil. Como falar da morte de alguém que parecia imortal em fé? Como consolar um povo inteiro que perdeu seu pilar? Mesmo assim, quando o culto se iniciou, a glória de Deus tomou o ambiente de maneira intensa. O primeiro hino foi o 400. Oh, que descanso! Tocado com tanta alma, que muitos desabaram em pranto logo nos primeiros acordes. A voz do coral masculino tremia. As irmãs, em véus brancos, cantavam com a alma, como se estivessem entregando a Deus, através da música, cada memória vivida ao lado do irmão Elias. O cooperador se levantou com a Bíblia em mãos, visivelmente abalado. Sua voz não era firme, mas cada palavra vinha carregada de respeito. Ele leu o Salmo 116, 15. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Ao ler, sua voz embargou, e a igreja silenciou. Parecia que aquela única frase resumia tudo o que sentíamos. A dor era real, mas a certeza da salvação também era. Entre os que tomaram a palavra para homenagear o ancião, estava o irmão Josias, um presbítero muito querido. Ele contou como, anos atrás, quando estava prestes a abandonar a igreja, Elias o visitou em casa. Ele não me julgou, não me apontou o dedo. Só me ouviu, orou comigo e no fim me abraçou como um pai. Aquele abraço me fez voltar. Hoje eu sou o que sou, porque ele não desistiu de mim. Foi impossível conter as lágrimas. Outro irmão contou que, certa vez,
viu Elias entregar seu último dinheiro da carteira a um visitante que estava com fome após o culto. Ele dizia: "A coleta é importante, mas o amor pelos necessitados é ainda mais. Nunca vi tanta generosidade num homem só." A esposa de Elias também estava presente, sentada na primeira fileira, de véu preto, mãos trêmulas no colo. Ela não chorava alto. Suas lágrimas escorriam silenciosas, como quem sabia que sua dor era profunda demais para fazer barulho. Em determinado momento, um coral improvisado de jovens se reuniu para cantar um hino que o ancião amava. "Deus velará por ti." Eles não ensaiaram, mas ninguém precisava. Era como se a voz de cada um já estivesse afinada pelo Espírito Santo. Aquele hino ecoou pelo salão com força. Vi rostos se quebrantando como nunca. Vi jovens ajoelhados, pedindo perdão, consagração, desejando seguir os passos do servo fiel, que agora estava no descanso eterno. Mas havia algo estranho, algo que não sabíamos explicar. Durante as orações, algumas pessoas começaram a sentir algo diferente. Uma inquietação, uma angústia que vinha como um peso no peito. Não era luto, era como se algo ainda estivesse por acontecer. A irmã Neide, uma serva muito usada em revelações, se levantou e falou em línguas. Não era comum isso acontecer num culto fúnebre, ainda mais com o corpo presente. Mas naquele momento, todos sabiam que havia algo espiritual em movimento. Ela, com a voz embargada, disse apenas: "O Senhor ainda quer mostrar a sua glória. Os olhos verão." A congregação ficou em silêncio, um silêncio que parecia gritar. Foi então que o cooperador pediu para que todos ficassem de pé para a oração final. A orquestra se preparou para encerrar o culto com o hino 304. Aquele que fala da eternidade, da glória, do lar celestial. Todos se levantaram, alguns com dificuldade, outros com o coração apertado. Eu mesmo quase não conseguia ficar em pé. A emoção me dominava. Mas antes que o primeiro acorde fosse tocado, aconteceu o que ninguém esperava. O culto estava para ser encerrado. Todos de pé, alguns ainda enxugando os olhos. A orquestra com os arcos prontos sobre as cordas. E os primeiros acordes do hino 304 prestes a soar. O cooperador, em silêncio, com a Bíblia fechada contra o peito, fazia um gesto para que o maestro desse início. Mas foi nesse instante que algo inexplicável aconteceu. Ouviu-se um som seco, como um estalo de madeira. No início, pensei que fosse algum banco velho estalando com o peso, mas o barulho veio da frente, do altar. Mais precisamente, do caixão. A irmã Doralice, que estava na primeira fileira, soltou um grito abafado. Sua mão foi instintivamente à boca, os olhos arregalados. Ela apontava, mas não conseguia dizer nada. Todos que estavam ali viram. A tampa do caixão trepidou. Levemente, como se uma brisa tivesse passado e empurrado a madeira. O irmão que cuidava da segurança do culto se aproximou discretamente, achando que algum irmão mais exaltado havia encostado. Mas antes que ele chegasse, a tampa trepidou novamente, desta vez com mais força. Agora não era mais impressão, era real. O caixão estava se mexendo. O cooperador hesitou. Por um segundo, olhou para o presbítero ao lado com um semblante de puro espanto. A orquestra parou. A igreja inteira pareceu prender a respiração. Eu, que estava na parte do meio, tive a impressão de que o tempo parou. E então, diante de todos os olhares, a tampa do caixão se abriu. Devagar. Não houve vento. Não houve terremoto. Mas havia algo no ar. Um peso. Uma presença. Algo que não pode ser explicado com palavras humanas. De dentro do caixão, a mão do ancião Elias surgiu. Pálida, trêmula, mas viva. Um dos jovens que estava filmando o culto deixou o celular cair. Um grito de susto ecoou do lado esquerdo da congregação.
A esposa do ancião caiu de joelhos, chorando e balbuciando o nome de Deus. E então, com dificuldade, Elias se ergueu. Primeiro os ombros, depois a cabeça. Seus olhos se abriram. Estavam vívidos, assustados, mas conscientes. Ele respirava com dificuldade, como quem retorna de um mergulho profundo, como quem passou muito tempo debaixo d'água e de repente volta à superfície. Onde estou? Ele murmurou, a voz rouca, fraca. Foi o suficiente para que o culto, que até então estava mergulhado em reverência, se tornasse um cenário de glória, espanto e milagre. Muitos irmãos começaram a glorificar em alta voz. Outros se ajoelharam. Teve gente que desmaiou. Um senhor idoso teve que ser amparado para não cair. E eu só chorava. Chorava como uma criança, com o rosto entre as mãos, tentando entender o que meus olhos estavam vendo. O cooperador largou a Bíblia no banco e correu até o caixão, junto com o irmão da segurança. Ajudaram Elias a se sentar completamente. Um irmão médico que estava presente examinou os seus sinais ali mesmo. Enquanto a igreja clamava, glorificava e chorava, Elias estava vivo, em plenas funções. Não era um engano médico. Ele tinha sido dado como morto. Seu corpo estava há mais de 18 horas sem sinais vitais. Havia atestado, perícia, confirmação hospitalar. Mas agora, ali, no culto, Deus havia devolvido sua vida. O ancião, ainda tonto, olhava ao redor, como quem acabara de voltar de uma viagem longa. Quando viu sua esposa, estendeu a mão e murmurou, ainda estamos na terra. Foi como se uma bomba espiritual tivesse explodido naquele lugar. A irmã Neide, aquela usada por Deus com revelações, caiu de joelhos e começou a profetizar. Em pranto, assim diz o Senhor, eu não permiti que ele descesse à sepultura, pois minha obra com ele ainda não terminou. A minha glória será vista entre os povos, e muitos voltarão ao meu caminho, ao verem que eu sou o Deus, que tira da morte e traz de volta à vida. As pessoas gritavam, louvavam, choravam. Era impossível conter o mover espiritual. Até os mais céticos estavam atônitos. Um rapaz visitante, que zombava das coisas de Deus, caiu no chão em lágrimas e se rendeu. Um jovem que havia decidido abandonar a fé, naquela mesma manhã, voltou para os braços do Pai naquele culto. Foi um avivamento sobrenatural. O milagre não foi apenas físico, foi espiritual, coletivo, eterno. A notícia se espalhou como fogo. Alguém transmitia o culto ao vivo e, em minutos, milhares assistiam. O vídeo viralizou. Grupos de oração no Brasil inteiro começaram a glorificar. Teve irmão que atravessou cidades à noite, só para ver com os próprios olhos o milagre. Naquela noite, Elias foi levado ao hospital, apenas por precaução. Os exames constataram, estava tudo normal, como se nunca tivesse morrido. O médico que o declarou morto, ao ser informado, ficou em choque. Mas o mais bonito de tudo foi o que Elias disse quando perguntaram o que ele sentiu. Eu vi o céu, mas uma voz me disse, volte, porque ainda há almas que precisam te ouvir. Ainda há palavras que precisam ser ditas da minha parte. Volte, porque vou te usar mais uma vez. Nunca mais seremos os mesmos. No dia seguinte ao culto, nada mais era comum. A igreja que testemunhou o impossível na noite anterior virou ponto de peregrinação. Ainda na madrugada, irmãos começaram a chegar. Muitos vinham chorando, cantando hinos, agradecendo por apenas pisar no chão, onde o milagre aconteceu. Mas o que ninguém esperava era que o mundo inteiro também ouviria. O vídeo com a gravação do culto, mostrando o caixão se mexendo, o ancião se erguendo e a igreja em êxtase,
foi compartilhado centenas de milhares de vezes em poucas horas. Virou manchete internacional. Sites de notícias do mundo inteiro passaram a repercutir o acontecimento. Pastor brasileiro é declarado morto e volta à vida durante culto. Mistério ou milagre? Corpo revive após 18 horas, sem sinais vitais. Culto vira cenário de ressurreição e provoca comoção nacional. Os comentários se dividiam. Havia os que duvidavam, os que tentavam dar explicações científicas, mas a maioria se rendia ao inexplicável. Algo maior havia acontecido. Na própria cidade, o hospital confirmou que o atestado de óbito era real. O médico que atendeu o ancião, Elias, emitiu uma nota oficial dizendo: "Nunca vi algo assim. Clinicamente, não há explicação. É um caso que desafia tudo o que conhecemos." Mas a medicina não explicava o que só a fé podia sustentar. As igrejas começaram a orar mais. Congregações por todo o país começaram a se reunir em vigílias, cultos de ações de graças e jejum coletivo, agradecendo a Deus por ter mostrado sua glória mais uma vez. Irmãos que estavam afastados voltaram à igreja com medo e reverência. Gente que zombava da fé da esposa, da mãe, do vizinho, passou a perguntar: "O que está acontecendo? Como assim um morto levantou?" Jovens frios espiritualmente começaram a se quebrantar. Alguns deles confessaram pecados escondidos, chorando no altar, pedindo restauração. Um cooperador do litoral paulista, que estava prestes a abandonar o ministério, disse: "Na hora que vi aquele vídeo, caí de joelhos no chão da minha sala. Chorei feito criança. Senti Deus dizendo: ainda faço milagres. Ainda sou o mesmo." Programas de TV, rádios e podcasts começaram a buscar explicações. Cooperador da congregação, onde tudo aconteceu, foi convidado para entrevistas, mas sempre recusava. "O que aconteceu ali não é para fama. É para que todos vejam que Deus ainda fala, ainda age e ainda levanta os que já foram dados como mortos." Elias, o ancião que voltou à vida, decidiu se recolher por alguns dias em jejum e oração. Ele dizia que o que Deus o permitiu viver não era entretenimento, era um chamado, e ele havia escutado. Mas apesar de sua ausência, o impacto de sua história crescia como fogo em palha seca. Avivamento em cadeia. Igrejas transbordavam semanas depois. Começaram a surgir relatos de outros cultos sendo impactados. Em diversas cidades, durante os testemunhos sobre o milagre, pessoas manifestavam arrependimento, libertação, reconciliação. Em uma cidade do interior do Ceará, 13 jovens se batizaram após assistirem ao vídeo no culto dos jovens. Em Belém, uma senhora de 82 anos, que nunca quis saber de igreja, ao ver a reportagem, foi até a casa de uma irmã vizinha e disse: "Eu quero aceitar esse Jesus que devolve a vida." Em São Paulo, um cooperador relatou que durante a leitura de um hino, uma irmã que estava afastada, havia mais de 10 anos, entrou no templo chorando, pedindo perdão e dizendo: "Eu entendi que Deus ainda me quer viva." Para ele, redes sociais se encheram de fé nas redes. Perfis com milhões de seguidores compartilharam trechos do vídeo, imagens do culto e testemunhos. A hashtag Hanino Elias ressuscitou ficou entre as mais comentadas por 2 dias seguidos. Mas entre os vídeos e comentários, um padrão se repetia: "Eu voltei a crer. Eu havia desistido, mas esse milagre me trouxe de volta. Agora eu oro de novo." Milhares foram tocados, inclusive incrédulos. Um caso marcante foi de um youtuber famoso por falar contra igrejas. Ele gravou um vídeo intitulado "Eu vi com meus olhos. Elias voltou da morte." No vídeo, com lágrimas nos olhos,
Ele dizia: "Passei a vida debochando da fé, mas quando vi aquele ancião se mexendo dentro do caixão, algo me quebrou por dentro. Eu chorei como nunca chorei. Não sei explicar, mas sei que Deus me visitou naquele momento." Muitas pessoas, como ele, foram tocadas por um milagre que não pode ser negado. Um novo clamor foi aceso. Em congressos, cultos de jovens, reuniões ministeriais, sempre havia alguém citando o nome de Elias. Mas não como um herói, e sim como um sinal, um alerta, uma lembrança de que a volta de Cristo está próxima e de que os milagres ainda são reais. O que era para ser um funeral virou um divisor de águas. Igrejas começaram a orar mais, jejuar mais, cantar com mais fervor. E isso não aconteceu apenas no Brasil. Irmãos de outros países, Estados Unidos, Japão, Alemanha, começaram a enviar cartas, testemunhos e vídeos. Vi o vídeo no Japão. Assisti 3 vezes. Voltei para a igreja no domingo. Assisti aqui no Zasha e senti Deus me restaurando. Tudo começou com um homem morto, mas escolhido Elias não pediu fama, não pediu aplausos. Mas Deus usou sua morte e sua volta à vida para despertar os que estavam dormindo. E naquele milagre, naquele culto, naquela noite, o avivamento começou e nunca mais parou. Na segunda-feira pela manhã, o hospital onde o corpo do ancião Elias havia sido examinado entrou em crise. Enfermeiros sussurravam nos corredores. Médicos experientes se trancavam nas salas. Os celulares dos profissionais não paravam de tocar. A notícia estava em todos os jornais. Homem declarado morto, volta à vida em culto fúnebre na congregação cristã. Dr. Alberto Simões, chefe da unidade médica da cidade, foi o responsável por assinar o atestado de óbito de Elias, na madrugada de sexta para sábado. Médico há mais de 25 anos, com especialização em emergências, ele seguiu o protocolo. Ausência total de sinais vitais. Sem reflexos. Sem atividade cerebral. O ECG, eletrocardiograma, mostrava uma linha reta. Morto. Mas agora ele assistia ao vídeo no seu consultório, em silêncio absoluto. Elias, com os olhos fechados, deitado no caixão. O coral cantando. E, de repente, a respiração. O movimento. Os olhos se abrindo. A enfermeira que o ajudou na remoção do corpo foi chamada para depor. Ela confirmou. O corpo estava gelado. Sem pulso. Sem nenhuma reação. Fizemos a asepsia final para o velório. Ele estava morto. Outros profissionais confirmaram a mesma coisa. Mas a imagem do ancião, sentado dentro do templo, respirando, chorando e adorando a Deus, derrubava qualquer argumento. A perícia foi acionada. Diante da comoção pública, o hospital decidiu abrir um processo interno. O corpo clínico foi convocado para uma reunião de emergência. Um perito forense independente foi solicitado para examinar novamente Elias, agora vivo, e verificar qualquer vestígio de atividade cerebral anterior que tivesse passado despercebida. Mas o exame trouxe um choque ainda maior. O laudo indicava que Elias havia passado por um período de hipóxia intensa, ou seja, falta total de oxigênio no cérebro. Tecnicamente, ele deveria ter sequelas irreversíveis, mas ele estava ali, lúcido, firme, sem nenhuma disfunção motora ou cognitiva. O perito escreveu no laudo, em letras maiúsculas: "Não há explicação médica plausível para a plena recuperação do paciente, após o tempo documentado sem sinais vitais." Foi nesse momento que a ciência parou de tentar explicar e começou a ouvir. Coletiva de imprensa com médicos. Diante da pressão pública, o hospital convocou uma entrevista coletiva.
o Dr. Alberto Simões, falou com a imprensa visivelmente emocionado. Não é comum um médico dizer isso, mas o que aconteceu com o Sr. Elias não tem explicação científica. Todos os aparelhos indicaram a morte. Todos os procedimentos foram feitos corretamente. Mas ele voltou e está vivo. Isso não é erro médico. Isso é algo maior. Os jornalistas tentavam forçar algum argumento técnico. Um repórter perguntou: "O senhor acredita que foi um milagre?" O médico respirou fundo, abaixou a cabeça e disse: "Sou homem de ciência, mas hoje me permito acreditar que sim. Elias não voltou sozinho. Alguém o trouxe de volta." A fala viralizou. No mesmo dia, pastores, padres, rabinos e até ateus comentaram a entrevista. O trecho circulou por WhatsApp, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube e até em grupos internacionais de pesquisa médica. Médicos do mundo inteiro começaram a estudar. O caso A Universidade de Cambridge solicitou acesso aos laudos. A Universidade de São Paulo convidou Elias para participar de um estudo sobre eventos clínicos extraordinários e reversão espontânea de morte aparente. Mas quando perguntaram a Elias se ele aceitaria participar, ele respondeu com serenidade: "Já me examinaram quando eu estava morto. Agora, só quero é viver para Jesus lá. Não preciso de microscópio para saber que quem me levantou foi Deus." Mesmo assim, os estudos continuaram. Uma equipe de neurologistas tentou entender como o cérebro de Elias voltou à plena atividade após quase 20 horas de morte clínica. Nenhum dos dados se encaixava nos padrões conhecidos. Nenhum dano cerebral. Nenhum vestígio de falência múltipla. O caso foi classificado como fenômeno de ressurgência inexplicável, com preservação integral de funções. Mas, entre os irmãos da fé, o nome era outro: milagre. O ancião começou a dar testemunhos sobre o que viu aos poucos. Elias começou a contar o que lembrava do tempo em que esteve do outro lado. Ele dizia: "Não me lembro de dor, nem de medo. Só de um clarão, uma paz profunda. E uma voz me dizendo: ainda não é hora. Eu tenho uma obra contigo." E quando abri os olhos, estava no meio da igreja. Seus relatos causavam lágrimas nos cultos. Gente se ajoelhava, irmãos se abraçavam, jovens choravam no altar. O Senhor me mostrou que minha missão não terminou. Eu pensei que havia terminado meu tempo. Mas Deus não terminou comigo. O milagre virou referência teológica. Teólogos passaram a usar o caso de Elias como base em estudos sobre escatologia, dons espirituais e milagres do tempo do fim. Em um congresso de doutrina, no sul do país, um irmão afirmou: "Se Deus ressuscitou Elias, é porque ainda há profecias para se cumprir, ainda há almas para alcançar, e ainda há fogo no altar." A história foi incluída em boletins, estudos e devocionais. Crianças começaram a decorar versículos, usando o nome de Elias como exemplo, e até escolas dominicais passaram a usar seu testemunho como exemplo de fé e obediência. A ciência, enfim, se calou um renomado neurologista. Após estudar os laudos, declarou em uma revista científica: "Alguns eventos desafiam todas as leis conhecidas. Quando a ciência para, talvez seja a hora de reconhecer que a fé começa." E foi isso que aconteceu. Na sala fria do hospital, nas salas de aula das universidades, nas rodas de especialistas. Ninguém sabia explicar, mas na igreja, no altar, na boca dos humildes, todos sabiam dizer: foi Deus. No domingo seguinte ao milagre, as portas da congregação cristã se abriram mais cedo. Era como se o ar estivesse carregado de expectativa. Desde o portão de entrada até os bancos da frente, o templo estava tomado por irmãos e visitantes.
Gente que não pisava ali há anos voltou. Curiosos, ex-membros, vizinhos, até pessoas de outras religiões queriam ver o ancião que havia voltado da morte. Mas para Elias, a manhã começou em silêncio. Ele acordou no mesmo quarto simples de sempre. A Bíblia estava aberta na cômoda, como ele havia deixado antes de partir para a eternidade. Só que agora estava de volta. A primeira oração pós-milagre. Antes de sair de casa, Elias ajoelhou-se no chão de madeira e, com lágrimas nos olhos, disse: Senhor, eu não sou digno de tamanha misericórdia. Se me trouxeste de volta, mostra-me o que queres de mim. Eu sou só barro, mas a tua mão pode fazer vaso novo. E pela primeira vez em anos, ele sentiu algo queimando em seu peito. Uma força nova. Uma voz que dizia: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Ele vestiu seu terno, calçou os sapatos gastos e saiu caminhando com passos lentos, mas firmes em direção à igreja. À entrada no templo, todos se levantam quando Elias atravessou a porta. O templo silenciou. Não havia banda tocando, nem coral cantando naquele instante. Mas todos, espontaneamente, se levantaram. Um irmão chorou alto, outro gritou: Glória a Deus! Uma criança apontou e disse: É ele, mãe. O moço que voltou. Elias andou até a frente, com os olhos baixos e o coração explodindo dentro do peito. Um cooperador se aproximou para ajudá-lo a subir no púlpito, mas Elias recusou com um gesto simples. Deixa! Eu subi nesse púlpito por 30 anos. Se o Senhor me deu as pernas de volta, vou subir de pé. E subiu, sozinho, com a dignidade de um servo e o poder de um milagre. A palavra revelada: voltarei e vos curarei. Quando abriu a Bíblia para pregar, não foi preciso procurar muito. O texto caiu direto em Jeremias 30:17. Porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor. A igreja foi ao chão. Alguns irmãos começaram a falar línguas estranhas. Outros, a chorar em silêncio. Elias olhou a todos e disse com voz firme: Eu sou prova viva de que ele ainda cura, ainda ressuscita e ainda usa quem ele quer. Não por merecimento, mas por graça. Foi como se o culto virasse céu. A volta ao ministério. Mais do que aceito. Honrado após o culto, a Irmandade se reuniu. O corpo ministerial local ficou em oração e jejum por 3 dias, buscando direção divina. A pergunta era: se Deus o trouxe de volta, é porque quer usá-lo novamente? A resposta não demorou. Em um culto de jovens e menores, uma irmã usada pelo Espírito disse em voz clara: Homem, tu foste ao vale dos ossos secos, e eu soprei sobre ti. Volta ao posto, porque ainda tenho profecias que hão de passar por tua boca. Os cooperadores, com lágrimas, se ajoelharam. Elias foi reconduzido ao ministério, não como uma formalidade, mas como um vaso moldado novamente pelo próprio Deus. O impacto entre os jovens, a juventude da igreja, ficou completamente tocada. Muitos que estavam mornos na fé passaram a buscar mais oração. Um movimento de renovo começou nas casas, nos estudos bíblicos, nos cultos de mocidade. Elias se tornou um pai espiritual para muitos. Ele começou a fazer cultos domésticos nas casas de jovens afastados. Dizia: Se Deus me trouxe de volta da morte, é porque Ele quer te livrar antes do fundo do poço. Volta agora. Não espera perder tudo para reconhecer quem é teu Senhor. Muitos se batizaram, outros voltaram para a comunhão. Era como se Elias não tivesse apenas voltado à vida, mas renascido com uma missão mais forte. Cartas e visitas do Brasil inteiro. Irmãos de outros estados vieram visitá-lo. Anciãos, cooperadores e até pessoas de outras denominações.
Todos queriam ouvi-lo, abraçá-lo, sentir o que ele sentiu. Ele dizia: não tem fórmula, nem oração mais bonita. O que aconteceu comigo foi só porque Deus quis mostrar que ele ainda manda, que a última palavra é dele. Chegaram cartas de presídios, hospitais, clínicas de reabilitação, pedindo orações. Elias respondia todas, à mão. Fazia questão de orar nome por nome. Quem orou por mim quando eu estava morto? Nem sabe. Agora é minha vez de orar pelos que ainda estão vivos. Convidado para cultos e congressos. Em pouco tempo, Elias foi chamado para testemunhar em congressos de jovens, de irmãs, reuniões de obreiros. Mas sempre dizia: não vou para aparecer, só vou se Deus mandar. Quando subia no púlpito, o ambiente mudava. Mesmo em igrejas com centenas de pessoas, o clima era de reverência. Sua voz já não era tão forte quanto antes, mas cada palavra carregava autoridade. Quem me ressuscitou pode ressuscitar teu casamento, tua fé, teu filho, teu ministério. Nada está perdido enquanto Deus estiver sentado no trono. E a igreja glorificava. O livro do testemunho, irmãos da igreja, sugeriram que Elias escrevesse sua história. A princípio ele resistiu. Dizia: não quero virar celebridade, quero ser servo. Mas depois de muita oração, ele permitiu que um irmão escrevesse um livro simples, com linguagem acessível, intitulado Ressuscitado pela Graça, o testemunho que a ciência não explica. O livro foi distribuído gratuitamente e alcançou milhares de pessoas. Gente que nunca pisou numa igreja, ao ler o testemunho, caiu de joelhos no quarto e voltou a falar com Deus. Depois da volta de Elias, nada mais foi como antes. O milagre não ficou preso às paredes da pequena congregação do interior. Ele se espalhou como fogo no campo seco, atravessando cidades, estados, fronteiras e até outras religiões. O que começou com um sopro de vida tornou-se um vento de avivamento. As redes sociais descobriram o milagre. Alguém filmou o culto do testemunho e postou nas redes sociais um vídeo simples, gravado do banco, com o título O Ancião que Ressuscitou no Caixão e Testemunha com Vida. Em menos de 24 horas, foram 5 milhões de visualizações. Nos comentários, milhares de pessoas deixaram mensagens como: eu nem sou da CCB, mas chorei vendo esse vídeo. Estava afastado, mas vou voltar para a igreja ainda hoje. Sou ateu, mas agora preciso rever minha fé. Elias nem sabia como funcionava aquilo. Não tinha celular, nem sabia o que era viralizar. Mas Deus sabia. Uma geração quebrantada. Nos cultos seguintes, a cena se repetia. Jovens ajoelhados antes da oração começar. Crianças chorando sem entender o motivo. Irmãos com o rosto no chão, em silêncio profundo. Era como se a presença de Deus descesse com mais força. Elias dizia: eu só fui ao céu e voltei. Mas tem gente que vai para o céu e não volta mais. Tá na hora de se preparar. A juventude ouviu. Começaram a surgir grupos de oração espontâneos entre os jovens. Em vez de saírem após o culto, ficavam para orar. Irmãs orando nas madrugadas. Irmãos jejuando sozinhos, sem alarde. Um movimento de arrependimento tomou a igreja. Ninguém mandava. Era o Espírito que chamava. Milagres começaram a se multiplicar. Depois do testemunho de Elias, outros milagres começaram a acontecer. Uma irmã paralítica voltou a andar no culto de mocidade. Um rapaz com surdez total ouviu o primeiro hino da vida dele e caiu de joelhos. Um homem endemoninhado entrou zombando e saiu liberto chorando. Era como se a glória de Deus tivesse rompido o costume. Não era mais apenas um culto. Era um encontro com o sobrenatural. Elias continuava dizendo: não olhem para mim. Eu sou só barro. Olhem para o oleiro.
Mas todos viam que aquele vaso tinha sido quebrado e restaurado pelas mãos de Deus. Igrejas lotadas, cultos estendidos. Começou a acontecer algo incomum. Não cabia mais gente no templo. Alguns cultos passaram a ser realizados do lado de fora, com caixas de som improvisadas. Outros foram marcados para dias de semana, porque o domingo não era suficiente. Em cidades vizinhas, outros anciãos relataram: tem gente voltando para a igreja depois de 20 anos afastado. Casais se reconciliando no culto. Pais e filhos se abraçando no banco. Havia um espírito de arrependimento, de perdão, de volta às primeiras obras. E tudo começou com um sopro de Deus em um caixão. Os jornais começaram a investigar. A notícia chamou a atenção da imprensa. Repórteres tentaram entrevistar Elias, mas ele recusava. Não quero câmera, quero almas. Mesmo assim, algumas reportagens foram publicadas com títulos como Ancião da Congregação Cristã, volta à vida e causa comoção. Milagre ou mistério. Corpo volta a respirar durante funeral evangélico. O homem que ressuscitou e virou símbolo de fé no Brasil. Mas o que os jornalistas não sabiam é que não era sobre um homem, era sobre um Deus que ainda responde. Libertação nas prisões. Vídeo de Elias chegou até os presídios. Em uma penitenciária do Rio de Janeiro, um detento viu o testemunho no celular de outro preso. No dia seguinte, ele reuniu 30 presos e pediu para fazerem culto ali mesmo. Começaram a cantar hinos da harpa. Um deles disse: se Deus devolveu a vida para esse ancião, será que ele pode devolver a minha também? Naquela noite, o Espírito Santo entrou na cela. 5 presos se ajoelharam e entregaram suas vidas. Um deles, que era conhecido por ser perigoso, largou o tráfico dentro da cadeia. Disse: se ele pode perdoar um morto, pode perdoar um bandido. O mundo parou para ouvir. A repercussão chegou a outros países. Brasileiros na Europa começaram a organizar cultos para assistir juntos ao testemunho. Irmãos da África pediram a tradução da pregação. Até mesmo pastores de outras denominações passaram a citar Elias em seus sermões. Se o Deus da congregação ainda ressuscita, então precisamos nos ajoelhar mais e falar menos. A igreja, que antes era acusada de quieta demais, agora era reverenciada como guardiã da glória. Mas Elias continuava o mesmo, na sua casa simples, com a Bíblia aberta, orando de madrugada. Eu fui só um morto a mais, mas ele é o mesmo Deus de sempre. O quebrantamento que gerou salvação Elias dizia que a verdadeira vitória não era a ressurreição do corpo, era a ressurreição das almas. Eu voltei para ver gente viva voltando para Deus. Em pouco tempo, milhares de pessoas se batizaram por causa do testemunho. Outros voltaram à comunhão. Muitos que estavam afastados voltaram com lágrimas. Alguns confessaram pecados escondidos. Outros devolveram dízimos desviados. Muitos pediram perdão a irmãos com quem não falavam há anos. A igreja foi tomada por uma palavra. Concerto. E Elias pregava: a maior prova de que você ressuscitou é quando seu coração deixa de ser pedra e vira carne. O culto mais simples e mais forte era uma quarta-feira à noite. O culto nem era festivo. Não tinha batismo, nem ceia, nem nada especial no calendário. Mas para Elias, era o dia marcado no céu. Ele chegou mais cedo do que o normal, como sempre fazia. Sentou no banco da frente, orou baixinho e ficou com a cabeça inclinada por vários minutos. Quem olhava de longe achava que ele estava dormindo, mas por dentro Elias sabia. Era o seu último culto. Hoje eu não volto para casa. Eu volto para o lar. A palavra que atravessou a igreja
Quando o cooperador chamou para Iqueus a palavra, os irmãos aguardavam como sempre. Mas Elias se levantou e disse: Permita-me dar a última saudação. Houve silêncio. O cooperador assentiu com lágrimas. Sabia o que aquilo significava. E Elias, com a voz baixa, mas firme, começou: Meus irmãos, eu já fui morto uma vez, mas Deus me deu uma chance para voltar e dizer algo que nunca se pode esquecer. Cristo está às portas. Ele continuou falando por cerca de 7 minutos. Contou como, durante sua experiência no céu, viu milhares de almas chorando por não estarem preparadas. E viu também anjos se organizando para o grande encontro. Irmãos, o céu já está em silêncio. É como um momento antes da trombeta. Falou sobre arrependimento, sobre perdão, sobre não viver apenas como crente de banco, mas como soldado em guerra. E finalizou com uma frase que virou hino entre os irmãos. Você pode não ouvir meu nome de novo, mas vai lembrar da minha voz dizendo: Prepare-se. A igreja inteira ajoelhada. Ele não pediu, não gritou, mas quando terminou, a igreja inteira se ajoelhou. Era como se o próprio Espírito Santo tivesse descido com um peso de glória. Não havia barulho, só gemidos. Lágrimas escorriam. Irmãos se abraçavam em silêncio. Um adolescente escreveu depois no diário: Foi o culto mais calmo e o mais forte da minha vida. Era como se o céu estivesse ali, entre os bancos. O momento em que o céu se abriu de novo, Elias sentou no banco. Ficou quieto. Não falou mais nada. Quando terminou o culto, alguns irmãos vieram abraçá-lo. Ele apenas sorria e dizia: Já estou sentindo o cheiro do céu. Na saída, ele tropeçou levemente na porta. Pediram para levá-lo ao hospital. Ele recusou. Não se preocupem. Já tem alguém me esperando do outro lado. Naquela noite, às 03h17 da manhã, Elias partiu. Dormiu no Senhor com o rosto sereno. A Bíblia ainda estava aberta em seu colo. No Salmo 116:15. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos, o segundo velório, mas com certeza. Dessa vez, não houve desespero, nem pressa, nem dúvida. O caixão foi colocado no centro do templo. Milhares passaram por ali, não para chorar, mas para agradecer. Alguns diziam: Foi por causa dele que eu voltei para o caminho. Esse homem me mostrou o céu, sem precisar morrer. Ele não ressuscitou para viver, mas para nos acordar. Durante o velório, alguém cantou o hino 400 da harpa. Vai chegando o grande dia. E muitos viram algo estranho. Uma luz suave sobre o rosto dele. Um pastor visitante comentou: É como se o céu estivesse esperando por ele com festa. A visita inesperada, no dia seguinte, um irmão simples, que morava no interior e nunca tinha vindo ao culto, apareceu. Ele disse: O irmão Elias me visitou em sonho há 2 dias. Me disse: Volta para Jesus, porque agora é sua vez de viver de verdade. Esse irmão se batizou 3 dias depois. E ele não foi o único. Muitos relataram sonhos, visões e sinais inexplicáveis após o segundo funeral. Foi como se a partida de Elias liberasse um novo derramar de glória. A herança de um servo Elias não deixou herança financeira. Não tinha carro, nem conta bancária com grandes valores, mas deixou milhares de testemunhos vivos, de pessoas que mudaram por causa da sua voz, da sua volta, da sua fé. Escolas pediram para usar sua história como inspiração. Um diretor escreveu: Não se trata de religião, mas de fé verdadeira. Esse homem viveu como poucos. Seus filhos, que estavam distantes, voltaram para a comunhão. Sua esposa, silenciosa e firme, continuou no banco da frente, agora sozinha, mas fortalecida. Eu perdi meu marido, mas ganhei um exército de filhos na fé. O legado de Elias. Uma igreja viva hoje,
O nome de Elias é lembrado não como o do homem que ressuscitou, mas como o homem que acordou a igreja. A cada culto, quando o Espírito Santo começa a operar de forma mais intensa, alguém sempre comenta: tem cheiro de céu aqui, igual no dia que o Elias voltou. E nos encontros, congressos e cultos online, seu testemunho ainda é lido, contado e vivido, porque quando um servo morre, sua vida continua falando. E no caso de Elias, ele morreu 2 vezes. Mas foi a vida entre essas mortes que mais pregou.